Episódio 1003 de One Piece! Vamos lá, galera, esse episódio foi muito interessante. Eu me perdi em relação a número de Sakugas interessantes. Às vezes, nem Sakugas, ou seja, sequências bem animadas, tivemos, mas um storyboard muito bem valorizado, a câmera tremendo, efeitos e o suspense sendo trabalhado. Foi um ótimo episódio por conta dos acontecimentos narrativos, que vai ser a minha especialidade aqui nesse vídeo. Em seguida, chega o Nomichi da Sakuga Brasil com os comentários técnicos para complementar. Então vamos falar sobre os Demônios de Gelo, sobre a derrota do Jack, sobre o Borobreath do Kaido sendo cortado pelo Kinemon, sobre o papo da Big Mom com o Marco e com o Perospero, a vingança da Carrot. Vamos falar sobre isso tudo agora, mas antes, deixa o like, já manda agora, se deixar pro final tu pode esquecer, isso ajuda muito. Dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações. Também deixa um comentário e compartilha esse vídeo, tá bom? Que ajuda demais o All Blue. Se você gosta do meu trabalho aqui no All Blue, te peço tudo isso, tudo de graça. Tudo tranquilo. Se quiser mandar um pix, tá aí na descrição também. Beleza? Ó, gente, vamos começar pelo Demônio de Gelo. O Queen tá numa posição muito confortável. Ele tá no terracinho, no palco, com a metralhadora giratória, literalmente atirando pra todo lado. Até nos aliados do Queen, né? Os minions do bando do Kaido, os tiros estão atingindo. Mas a gente vê o Demônio de Gelo acontecendo primeiro para os samurais. É muito assustador, gente. Sua aparência muda, você fica com os dentão, você fica violento, né? Um estado de raiva. E a força aumenta e você fica tipo com a crosta de gelo pelo corpo. Parece que você recebeu um abraço do Aokiji. Então Zoro, Jazz Drake vão precisar lidar com esse tipo de dificuldade no grande salão. O Chopper tá por ali também, se eu não me engano. Sanji foi com o Ruffy subindo as escadas. Tem um momento cômico, né, de Yamato querendo ajudar a Shinobu e o Momonosuke. Pô, eu sou o Oden. Shinobu, velho, esse cara tá muito louco aí, velho. Quer Oden o quê? E aí a gente vai pro topo do domo. Pessoal, finalmente o number 7 cai e o Jack também. Agora, o que é que o Jack tava querendo, né? Muita ousadia e alegria. Porque em Zou, Inuarashi e Nekomamushi estavam se alternando e dando conta do Jack, sem forma Sulong. Aqui vão os dois juntos na forma Sulong, então não deu nem pro cheiro. E aí é muito legal o que o Kaido fala, né? Você vê uma preocupação dele com o seu próprio bando. Pô, o Jack é um All-Star, eu escolhi a dedo. A gente já fez uma análise do bando do Kaido pegando o capitalismo como referência, né? A pirâmide do capitalismo. O Kaido, ele pode não ligar para quem tá lá na base. São os peões, né? Descartáveis, waiters, pleasures. Mas ele liga para quem tá lá em cima, a galera que tem mais dinheiro, que tem mais status, né? Então ele protege o Jack. Não é que você é fraco, é que esses caras são muito fortes. E, gente, se liga no nível dos bainhas vermelhas. Algumas pessoas ainda teimam em subestimá-los porque eles têm uma aparência mais normalzona. Tipo, olha a cara do Kinemon quando você compara com qualquer outro personagem protagonista clichê de mangá. Os cabelos, né, ao vento, bonitinho, tudo. O Kinemon é mais rústico, né? E o cara é muito forte, velho. É impressionante. Nesse momento, né, o Kaido, ele puxa a luta pra si, eu vou enfrentar os 9 e vai mandar um Borobreath. O Borobreath é absurdão, que se ele manda ali pra baixo daquele ângulo ia explodir todo mundo, né? Só que o Kinemon usa o corta-fogo. Que massa, velho, você vê o Kinemon tomando a frente. Já é muito legal quando o Kaido tá se concentrando, pegando o ar pro Borobreath e o Kinemon já sai. E aí você vê que quando ele dispara, o Kinemon corta. É muito legal. Parâmetros. O Kaido solta o Borobreath lá no começo de Wano, destrói uma montanha de Kuri. E aí você vê o Kinemon sem medo, cortando aquela rajada de fogo. Fiquei muito contente. E aí tem a parte da Big Mom, ela acorda, opa,
Tá lá diante dela o seu primogênito, Perospero, e o Marco. Nesse momento, Marco e Perospero estavam em aliança. Pô, o Marco quer ajudar os samurais, ninjas, minks, os chapéus de palha. Então se o Perospero quer derrotar o Kaido, pô, vamos junto. Só que quando eles encontram a Big Mom, pô, Perospero, eu sedimentei uma aliança. O Perospero não acha o Kaido confiável. Mas a Big Mom até usa os termos, né? A gente vai usar ele pelo One Piece. Tipo, não é que a Big Mom... Ela foi amiga do Kaido na época dos Piratas Rocks. Você vê que tem uma amizade, mas os dois são loucos, velho. Então a Big Mom, ela é brother do Kaido até a segunda página. O interesse dela é o One Piece. E agora, né, o Marco tá em maus lençóis, porque diante dele tá o Perospero, que é perigoso. Parâmetros de recompensa, 700 milhões de berries. É um parâmetro meio bobo, né? Que não justifica. O Chopper tem 50, 100 berries hoje, né? Mas tá lá um Yonkou diante dele. E aí a Big Mom fala que ele é um remanescente do Barba Branca. E é muito legal a fala do Marco. Ele usa uns termos que sempre são traduzidos de uma maneira que parece que ele não tinha liberdade seguindo o Barba Branca, né? E agora ele tem essa liberdade. Mas qual é a leitura que eu faço? O Marco, ele obedecia ao seu pai, o Barba Branca, ali no bando dos piratas Barba Branca. Ele era um comandante. Ele era muito feliz com isso. Só que hoje ele não pode ser reduzido apenas a um remanescente do Barba Branca como um digno de pena. É como se remanescente do Barba Branca fosse tua vida nem propósito tem mais. Só que ele hoje segue os seus próprios desejos. Foi uma mudança pro Marco. Não é uma mudança para melhor, é só o diferente. E o meu interesse é ajudar os aliados aqui nessa guerra, os samurais, os minks. Então, pô, muito massa a atitude do Marco, velho. E que coragem, né? Você não vê ele suando, ele sempre tá rindo. E aí, tipo, uma outra parte que eu queria comentar com vocês é da Carrot. Ela tá com a Wanda, né? Na legenda da Crunchyroll foi bem legal, que a Wanda diz: não vai subir ninguém! Elas estavam, no mínimo, na base daquela torre principal, que leva até o topo do domo. É longe da entrada. E aí a Carrot escuta em alto e bom som: Perorim. Pera aí, meu irmão, tá tendo uma guerra acontecendo. E ela escuta a risada do Perospero praticamente falada. Não é a risada gritada. E mesmo se fosse assim, se o Perospero mandasse um Perorim, bizarro a Carrot ter escutado. E ela, pô, vamos pra lá. É ele. Quero me vingar. Mas essa vingança da Carrot, pra mim, ela é meio que uma gag. É como eu leio. Não é que o Oda tá querendo dizer. O Oda, ele coloca peso na vontade da Carrot. O Pedro morreu por conta do Perospero. Tá, o Perospero precisava ser impedido. Mas o Pedro decidiu se explodir ali. Então, não foi o Perospero que matou. Mas aí a Carrot associa, né, o Perospero à morte do Pedro. E é muito legal, né, quando ela vai pra cima e encontra o Perospero ali. Porque para nesse momento, né, quando ela encontra. Mas ela lembra das palavras do Pedro. Um dia você vai ver o quão importante foi ter ajudado os Chapéus de Palha a saírem dessa ilha. E olha só, né, como já está sendo importante para o Wano, que é para um país. O Luffy sempre está nesse aspecto ajudando um país. Alabasta, Dressrosa, Ilha dos Homens Peixe, Wano. E tá tudo se encaminhando para um escopo global por conta do governo mundial, né? Muito massa. Então, foi um episódio muito rico em acontecimentos, em diálogo, em interações. E agora fiquem com as considerações técnicas do Mitch da Sakuga Brasil. E aí, pessoal do Blue, aqui é o Mitch da Sakuga Brasil. Tô aqui novamente para poder falar de One Piece com vocês, dessa vez do episódio 1003. Foi outro episódio que teve uma animação limitada, mas a narrativa visual compensou bastante, apesar de eu ter algumas críticas ali aqui pra poder fazer. Esse episódio foi dirigido pela Nanami Michibata. Eu não sei se é homem ou mulher, mas como o nome
é feminino, eu vou acabar optando por isso. Então, se for um homem, ou sei lá, perdão. O seu último episódio foi o 983, que é quando o Luffy e o pessoal, né, chegam em Onigashima, que eles mudam de roupa, com o poder do Kinemon e etc. Mas ela também já teve responsável pelo episódio 925, que é o episódio do Osoba Mask, que o Sanji enfrenta o Page One e eles guerreiam lá, caem na porrada e tudo mais. Foi um ótimo episódio, por sinal. E ela, como diretora, nesses episódios, ela conseguiu adaptar muito bem os storyboards que estavam pra ela. Mas nesse episódio 1003, ela conseguiu fazer isso de uma maneira muito boa, até porque foi um storyboard bastante curioso. Ele foi feito por 3 pessoas, aparentemente, pelo Masahiro Hosoda, pela própria Nanami Michibata e pelo Tatsuya Nagamine, que é um dos 3 diretores de One Piece. Ao ver isso, eu fiquei pensando se tinha tido algum problema na pré-produção, até porque para ter tanta gente fazendo o storyboard e uma dessas pessoas ser um dos diretores de One Piece, talvez pudesse ter acontecido alguma coisa na pré-produção desse episódio que tenha ocasionado isso. Mas dá pra notar que o Tatsuya Nagamine teve uma ação muito poderosa nesse episódio, até porque a gente consegue ver muitas características dele nesse episódio no geral, como o blur, que é utilizado bastante ali nas beirais ali da tela, pra justamente criar toda uma percepção maior de profundidade, é algo que a gente vê muito nos episódios do Tatsuya Nagamine, mas não é exclusivo dele. O efeito celofane também, que é aquele efeito meio 3D nas linhas dos personagens, é algo bastante notável também. Isso não é algo exclusivo do Tatsuya Nagamine, mas nos episódios dele, que tem o storyboard dele, dá pra notar muito disso, e a gente deu pra ver bastante disso nas partes da Big Mom conversando com o Marco. Outra coisa, os olhos, teve muitos olhos nesse episódio, e alguns deles tinham brilhos fixos, que são bastante característicos do próprio Tatsuya Nagamine. Ele adora desenhar esse tipo de olho com um brilho fixo ali no meio, então tudo indica que ele teve uma grande participação nesse episódio. Então eu não sei se houve algum problema, ou se realmente eles só quiseram fazer um episódio com muitos storyboarders, mas de fato, em One Piece, isso é bastante raro, eu diria. Mas como ia seguindo, né, e mesmo no geral, sendo 3 pessoas ali, foi um storyboard bastante forte, bastante poderoso mesmo, e a Michibata conseguiu tornar ele ainda melhor. Em questão de narrativa visual, esse episódio teve grandes momentos, e um deles, que com certeza pra mim foi um dos melhores, foi a cena da Carrot ouvindo o Perospero e lembrando do Pedro, lembrando do próprio Perospero e indo atacá-lo. Essa cena é muito interessante porque em pouquíssimos segundos a gente tem uma catarse emocional gigantesca ali. E tudo isso graças ao storyboard que conseguiu criar isso, escolhendo os melhores enquadramentos e melhores conteúdos em tela, né? E, claro, a Michibata, que conseguiu adaptar isso ali pra tela de uma maneira muito palpável e muito interessante. Então foi um episódio com uma animação limitada, mas com uma narrativa visual muito forte em muitos momentos. Mas em outros, ficou meio confuso, como a cena lá do Nekomamushi com o Inuarashi enfrentando o Jack. Porque no episódio 1000 a gente viu eles indo pro ataque, atacando o Jack e tudo mais. Foi uma Sakuga belíssima, inclusive, do Naoto Shishida. Mas dessa vez eles chegaram andando e tudo mais, conversando. Parece até que teve um erro de continuidade ali, então realmente ficou bastante esquisito. E novamente esse episódio abusou de alguns flashbacks e tudo mais, que talvez não fossem tão necessários assim. E aconteceu, como o próprio flashback do Pedro, talvez ficasse melhor se só explicasse ali, ó, alguma ceninha ou algo assim. Como foi no início do episódio, onde a gente viu os Minks enfrentando o Jack e tudo mais, que foram cenas estáticas com um filtro ali na tela. Ficou bastante interessante aquela forma de contar o que aconteceu, pra relembrar e tudo mais. Então, na minha opinião, aquilo ali é a maneira correta, mas botar todo um flashback de minutos e minutos, mostrando tudo o que aconteceu no passado, não é algo muito interessante, eu não sou muito fã disso, mas eles precisam ter tempo, né? Eles precisam consumir tempo de tela em alguns momentos, e aí eles acabam fazendo isso. Outros pontos destacáveis é o Kaido em CGI. Eu não sei se vocês notaram, mas teve um momento ali que o Kaido estava em CGI. Foi a primeira vez, se eu não estou enganado, mas eu tenho quase certeza que foi a primeira vez que o Kaido apareceu em 3D em One Piece. Era algo que eu estava esperando há muito tempo, mas nunca aconteceu. Aí eu meio que desisti, eu pensei, nunca vão fazer isso. E rolou. E era um momento bem inesperado. Isso não é ruim, até porque para animar o Kaido é muito complicado, ele é muito grande, cheio de detalhes, é muito complexo. Então ter uma versão dele em CGI acaba facilitando um pouco. Outra coisa bastante bacana também é a composição dos demônios de gelo lá. Eles ficaram bacanas, com aquele efeito de gelo e tudo mais. Aquela coloração azul e com um filtro ali em cima da coloração dele, na camada de cor, que remetia a gelo. Então o trabalho de composição visual em cima deles ficou muito interessante, não ficou nada muito gritante, muito ruim. Ficou bastante legal mesmo. Então, no geral, foi um episódio bom, na verdade. Mesmo com uma animação conservadora, limitada e tudo mais, ele conseguiu contar visualmente a narrativa de uma maneira muito legal. Eu gostei. Deu pra notar também os personagens muito consistentes, os designs, né? Bastante consistentes na tela. Então ficou bem legal mesmo.
E em questão de storyboard, eu falei, foi um storyboard muito forte, a direção da Michibata também foi muito bom, e a gente teve muitos elementos nesse episódio que contribuíram positivamente, apesar de ter alguns outros que não foram tão legais assim, ao meu ver. No geral, foi um ótimo episódio. O 1004 promete ser muito bom, então vamos ficar de olho. Ó, tá vendo como o Nomichi valorizou o storyboard? É isso, velho. É isso. Sempre aprendendo com o Nomichi. Porque... é como eu falei no começo. Que episódio incrível. Mas não teve tanta Sakuga. E teve algumas até recicladas. Então, por que eu gostei desse episódio? É legal quando a gente se pergunta e vai investigando o porquê. Aí eu, pô, deve ter sido storyboard. O Nomichi vem confirmando. Realmente foi um baita episódio, gente. Um baita episódio. E eu tô muito animado para o episódio 1004 no próximo domingo. Comenta muito, compartilha esse vídeo e até a próxima.